acharam? Eu vou ler só a parte A do versículo. Não, o versículo todo não. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? De novo a parte A do versículo. Não é este o filho do carpinteiro? Amém? Glória a Deus. Igreja, nós estamos encerrando esse mês de Páscoa. Eu gostaria de falar só mais um pouquinho sobre Jesus. Eu sei que todos nós, quando ouvimos falar sobre os milagres de Jesus, sobre os feitos de Jesus, todos nós ficamos empolgados. Todos nós temos aquela magia do que Jesus fazia. É normal. Qual pessoa não ficaria completamente admirada com o homem mais extraordinário que já pisou nessa terra? Qualquer pessoa. Tenta imaginar comigo hoje, você está dentro do metrô. É esse metrô aqui de Toulouse mesmo. Aí você vê um cadeirante, vê um cego, vê um surdo, vê um mudo. Aí do nada chega um homem, olha para o cadeirante e fala levanta, olha para o cego e fala enxerga, olha para o surdo e fala ouve, olha para o mudo, fala. Quem não ficaria espantado com um negócio desse? Qualquer pessoa. Quem não ficaria espantado com Jesus? Jesus é a pessoa mais importante, mais extraordinária que já pisou nessa terra, na história da humanidade. Seja na história, seja na arqueologia, seja na ciência, seja na biologia, ninguém foi como Jesus. Ninguém arrastou milhares e milhares de pessoas como Jesus. Só que tem um porém. Quando eu saio desses milagres, dessas maravilhas, desses prodígios de Jesus, e eu começo a estudar o caráter e o perfil de pessoa como Jesus, aí tem um confronto com a minha alma. Porque entre o que ele é e o que ele faz e o meu caráter, tem um abismo terrível. Tem um confronto. Porque de tudo aquilo que ele pede e de tudo aquilo que eu cumpro, não tem como competir, porque não bate. O caráter de Jesus às vezes nos constrange. E quando eu estudo e saio um pouco dos milagres, saio das maravilhas, saio da multiplicação dos pães, saio de tudo aquilo que Jesus faz e começo a estudar o caráter dele, o perfil dele, a minha alma tem uma guerra. Porque você sabe, todos nós sabemos que ninguém vai conseguir ser igual a Jesus. E é por isso que quando Jesus ele está conversando com os seus discípulos, ele faz uma pergunta muito clara. O que estão falando de mim por aí? O que as pessoas testemunham de mim por aí? Ah, Senhor, estão falando que eu sou Elias. Estão falando que eu sou João Batista. E eu sei que hoje nós vivemos em um país onde temos muitas religiões misturadas. E eu não quero difamar outras religiões, essa não é a minha intenção. Mas os judeus acreditam que Jesus é um impostor. Os muçulmanos acreditam que ele foi apenas um bom profeta e um bom mensageiro, e que ele não foi crucificado. Os hindus acreditam que ele foi um guru espiritual. Os budistas acreditam que ele foi só um cara que tinha bons valores éticos, ou seja, podemos falar na linguagem popular, um grande coach. Cada um tem um conceito sobre Jesus. Cada um tem uma ideia sobre Jesus. Cada um tem uma ideologia sobre Jesus. Só que Jesus não pode ser uma ideologia. É por isso que ele pergunta. Aí fora, falam que eu sou Elias, falam que eu sou Jeremias, falam que eu sou um guru, falam que eu sou um cara legal com valores éticos, falam que eu sou um profeta, falam que eu sou um mensageiro. Mas e vocês, discípulos, vocês sabem quem eu sou? Olha, Jesus não está nem um pouco se importando com o que a política pensa dele. Jesus não está nem um pouco se importando com o que as pessoas lá de fora pensam dele. Jesus não está preocupado com o que a internet pensa dele. Jesus não está preocupado com o que a França, a Alemanha, a Espanha ou os países perseguidos pensam dele. A pergunta é que se nós, discípulos, sabemos quem é Jesus e o Jesus a quem adoramos.
A pergunta de Jesus é, lá fora eles falam uma coisa, mas e vocês sabem quem eu sou? Lá fora eles inventam algumas coisas, mas e vocês têm noção de quem eu sou? Não, Jesus é aquele que multiplica pão, deixa disso, esquece, vamos falar do caráter. E é por isso que na mesma hora Pedro levanta e fala, tu és o Cristo. O camarada mais indouto, mais leigo, mais nervosinho, o mais velho, se levanta e afirma, tu és o Cristo. Ninguém contou, ninguém explicou, ninguém desenhou, ninguém discipulou o camarada, mas do nada ele se levanta, tu és o Cristo. E Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título, ou seja, ungido. Ou seja, vão tentar ungir um monte de pessoas por aí dizendo que é o Messias. Mas só tu é o ungido enviado por Deus, só tu. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Muitos deuses surgiram no Egito Antigo, é Deus do sol, Deus da lua, Deus da natureza, Deus disso, Deus daquilo, mas tu não, tu és o Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala, bem-aventurado, porque o que te foi revelado não foi da sua carne, o que te foi revelado foi do Espírito. E por que Jesus faz tanta questão de comparar a revelação de Jesus na carne e a revelação de Jesus no Espírito? Porque quando eu tento estudar Jesus só com as minhas próprias forças, quando eu tento procurar, eu também sou um estudioso, eu não estou aqui para ser hipócrita, mas quando eu tento muito, como eu posso dizer, trazer Jesus dentro de uma literatura, eu não estou me tornando discípulo, eu estou me tornando um simpatizante de cristianismo. Então quando eu fico muito tentando estudar pela minha carne, pelos meus livros, pelo meu conhecimento de quem é Jesus, eu me perco. Porque Jesus vai além dos livros. Glória. Glória. É por isso que Jesus faz questão, Pedro, o que te foi revelado não foi encontrado no livro de ciência. O que te foi revelado não foi encontrado no seu livro de teologia, não. O que te foi revelado não foi encontrado no hebraico, no grego, no aramaico, no judaísmo, nem nada disso. O que te foi revelado foi do Espírito. Por quê? Porque para entender quem é Jesus, não basta ser apenas um estudioso. Eu preciso saber quem é Jesus em Espírito. Porque Jesus, ele é Espírito. E ele vai levantar uma geração que adora ele em Espírito e em verdade. Eu vou repetir mais uma vez para que nós entendamos. Tem coisas que um estudo vai resolver. Tem coisas que a ciência vai resolver. Tem coisas que a tradução aqui e ali vai resolver. Mas tem coisas que a oração, joelho dobrado, jejum, consagração resolve. Tem coisas que você não vai pegar aqui dentro, mas tem coisas que você vai pegar lá dentro do seu quarto, 3 horas da manhã, quando você dizer, Senhor, livra minha esposa, livra meu filho, dentro do Espírito. Quer uma prova? Salomão construiu o templo. Mas antes de Salomão construir o templo, o projeto não era para Salomão fazer. Davi tem um projeto lindo, maravilhoso, um templo, tudo de ouro para Jesus, para que o povo pudesse adorar. Aí Davi pega, mostra o projeto para Natan e fala assim, Natan, olha, o projeto até que é bom, mas a mão que está fazendo que não é boa. Aí o que Davi faz? Já que minhas mãos não são boas, Salomão, vem cá. Porque o problema não era o projeto, o problema eram as mãos que estavam conduzindo o projeto. Aí o que acontece? Salomão, vem cá, meu filho. Eu não posso fazer, mas você pode. Eu não tenho capacidade, a minha vida não está boa com Deus para fazer, mas você pode. Então Salomão pega, chama o povo e junta madeira, e junta pedra, e junta ouro, e junta todo mundo. Faz aquela coisa linda, daqui a pouco o templo está construído. É ouro para todo lado, é madeira boa, o investimento foi legal, mas Salomão está vendo que o templo está bonito, mas está faltando alguma coisa. O que Salomão faz? Dobra o seu joelho e começa a orar. E quando ele começa a orar, Senhor, oh Deus, todas as vezes que alguém entrar por essa porta, todas as vezes que alguém vier chorando nessa porta, por favor, ouve a oração do teu servo. Porque a beleza pode ser legal, a estrutura pode ser maneira, a estrutura pode ser linda, mas enquanto eu não orar, Senhor, a estrutura não vale a pena. Quando Deus escuta a oração de Salomão, ele fala, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Gabriel, não fui perdoado porque eu não ouvi. Gabriel, Deus não me ouviu porque eu não me humilhei. Gabriel, não me humilhei porque não orei. Não orei porque ainda não me converti. Então a receita para que Deus desça no meio de nós, ela é a mesma. É tempo de voltar a orar, tempo de voltar a jejuar, tempo de voltar à intimidade com Deus. Jamais vou dizer que os irmãos não podem estudar, não é isso? Tem coisas, por exemplo, que eu pego um texto e fico batendo cabeça. Não tem que achar um negócio disso. Para quê? Para o meu conhecimento pessoal. Mas tem coisas que é revelado numa oração que você nem imagina. E a receita ela é a mesma. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Eu vou falar com ele lavando a louça. Eu vou falar com ele trabalhando. Eu vou falar com ele na escola. Você já imaginou o próprio Jesus se apresentando para você, você lavando a sua louça? Você limpando a sua casa? É esse tipo de relacionamento que Jesus quer. O Espírito está pronto para se revelar quem é Ele. E quando o Espírito revela para você quem é Jesus, é tanta coisa que começa a fazer sentido. Tanta coisa. Os judeus, eles sempre foram muito ligados a calendários de profecias. Calendário. Por exemplo, quem aqui já estudou história, arqueologia? Quem entende um pouco de história e arqueologia? Nós sabemos que o tempo é dividido entre antes e depois de Cristo. Jesus nasceu, então o tempo zerou. Então até o tempo Jesus zerou. Você imagina? Recomeça tudo de novo. E os escritos bíblicos, normalmente, eles estão entre 1500 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. Ou seja, 1700 anos de escrito. E só para os irmãos terem uma noção, da profecia de Deuteronômio até Mateus, nós temos por volta mais ou menos de 1300 anos. E o judeu sempre foi muito ligado no calendário de profecia a respeito do Messias. E como começou esse calendário? Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando Moisés olha para o povo e fala: do meio de vós eu vou levantar um profeta. Só que esse profeta vocês vão ter que ouvir. Muito profeta foi calado durante os anos. Muito profeta foi queimado vivo durante os anos. Muito profeta foi ignorado durante os anos. O próprio Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação? Só que o profeta que vai surgir, ele vai ser rejeitado em Nazaré e vai juntar uma multidão em cima de um monte. Não tem como calar Jesus. Ele morre e ele ressuscita. Nós estamos aqui como testemunha para testemunhar o que ele fez há 2000 anos atrás. É impossível calar a voz de Jesus, não tem como. Isaías, depois, 600 anos depois, Isaías está falando, no seu capítulo 9, versículo 6, porque um menino se não nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros. Ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Psicólogo. Ia falir nos tempos de Jesus. Que Jesus, ele dava conta de depressão, suicídio, ansiedade. Não tinha melhor conselheiro do que Jesus nesse período. Daqui a algum tempo surge Miqueias e fala: Belém, de tu, Belém, pequena Belém, eu vou te levantar alguém que vai ser Senhor em Israel, e que a sua origem é desde os tempos da antiguidade. Ou seja, a terra nem foi criada, ele já existe. Olha o calendário de profecias se cumprindo. Jesus sempre foi fiel à profecia. Até que em Mateus, João foi preso. E quando João está sendo preso, chegou uma historinha dentro da cadeia de um homem que está por aí fazendo milagre, de um homem que está levantando paralítico, de um homem que está fazendo cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar. Dentro da cadeia já estão falando de Jesus. E João está lá ouvindo, observando, prestando atenção, chama dois homens e fala assim: olha só, estão falando de que tem um homem aí fazendo milagre. Pergunta para ele se é ele mesmo. Chega dois homens lá, pergunta e vê Jesus. Imagina a cena, igreja. Jesus está assim, ó.
curado, levanta e anda, curado. Quando os homens param e vêm e falam assim, fala para João o que vocês viram aqui. Os 2 homens correm de volta para a prisão e falam, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Ele virá e ele já está na terra no meio de vós. O que João Batista faz? Então é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é Jesus. Jesus chega na terra. Jesus pisa na terra. A profecia se cumpre. A sogra de Pedro estava com uma febre super alta. Jesus entra e cura a sogra de Pedro. Jesus pega 12 pescadores que não sabiam de nada de lei e fala, larga essas redes que vocês vão ser pescadores de homem. Esse é o Jesus que você serve. Só que o caráter de Jesus me confronta. A pessoa de Jesus me confronta. Eu sei muito bem que a gente fala muito sobre lei e graça, mas presta bem atenção. A Bíblia não é uma competição entre lei e graça, não. Jesus veio para cumprir essa lei. E a graça só nos lembra como nós somos dependentes e como não daríamos conta dessa lei. Vou dar um exemplo, o exemplo mais clássico de todo. A Bíblia fala não mata. Antigo Testamento, lei. Não mata, então eu só sou considerado um assassino se eu for pego no ato. Enquanto eu não for pego no ato, ninguém viu, matei, enterrei e já era. Não é realidade? Só que Jesus ele olha para a gente e fala, se você olhar para o seu irmão com ódio, você já é um homicida, cai para nós. Você nunca odiou ninguém não. Você nunca ficou olhando para a cara do camarada falando assim, eu vou pegar a cara dele e vou arrastar no asfalto. Quem aqui já sentiu raiva de alguém? Tem vergonha não, eu já também aqui. Para. Quem aqui já sentiu vontade de pegar aquele coleguinha de escola e arrastar a cara dele assim não? Hã? Não, para. Quem aqui não tem aquele colega, aquela colega de trabalho que tem a língua maior que a boca e dá vontade de cortar a língua dela? Vai falar que você nunca odiou ninguém. E se eu te falar que a Bíblia já fala que se eu odiar alguém eu já sou um homicida? Você daria conta de cumprir isso? É por isso que existe a graça. A graça não veio para me deixar tudo mais leve. A graça veio para me lembrar de que eu não daria conta. Mas mesmo assim o sangue dele vem me cumprindo com a sua... Oh Deus do céu. O sangue dele me cobre com todos os meus pecados, as minhas falhas, as minhas dificuldades. É para isso que está servindo a graça. Jesus sabia que de vez em quando você ia contar uma mentirinha. De vez em quando Jesus sabia que você ia falar, eu vou, mas não ia nada. Hã? Né? Jesus está pegando. É para isso que serve a graça. Para quê? Para lembrar que a gente não dá conta, Guinaldo. Desse peso da lei. Dessa lei que nos sufocava. E é por isso que era necessário que ele viesse. E nesse texto aqui, no capítulo 13, Jesus está contando parábolas. Repita comigo, parábolas. Para que serve uma parábola? A parábola para você é tipo uma forma de você contar uma história, uma historinha. Uma historinha para novo convertido, para ele entender devagarzinho, porque Jesus ele faz muita diferença de 2 tipos de público. E quem é obreiro não fica bravo comigo não. Jesus ele tem um tratar com o novo convertido. Jesus tem um tratar com o discípulo. Jesus é o tipo de pregador, tipo de pastor, tipo de líder que se adapta a todo tipo de público. Jesus sabe como falar com criança. Vinde a meus pequeninos, porque deles são feito o reino dos céus. Jesus sabe falar com jovem. Jesus sabe falar com mulher. Na sinagoga, pastor, naquela época, quando tinha culto dentro da sinagoga, os homens sentavam tudo na frente, todos os homens, e as mulheres iam lá para o fundo. Aí no dia que Jesus está ensinando, chega uma mulher assim, e senta lá no fundo, e Jesus está pregando, e a mulher está no fundo. E Jesus está pregando, e a mulher está no fundo. Do nada Jesus fala assim, mulher, levanta e vem. A mulher levanta, ajeita as costas, põe tudo no lugar e vai lá para frente. Jesus sabe como tratar uma mulher. Jesus sabe como tratar homem. Jesus é o tipo de pregador que se adapta a toda a gente.
E é por isso que quando ele está ensinando uma parábola, os discípulos olham para ele e falam assim: mas Senhor, que tipo de história é essa? Ele fala: olha só, vocês, discípulos, vocês têm a oportunidade de conhecer o reino, mas esses estão fora do reino. Então eu preciso falar em parábolas. Por quê? Porque eles não entendem, vocês entendem. Eles não podem, vocês podem. Eu não pedi para eles administrar a igreja, eu pedi para vocês. É por isso que Jesus tem um tratar diferente. Isso choca o pessoal que está perto dele e fala assim: mas esse não é filho do carpinteiro? Quem esse carpinteiro está dizendo aí com essas histórias? E a carpintaria, naquele tempo, carpintaria era tecton. O carpinteiro não só mexia com madeira, carpinteiro mexia com construções. Gente, eu peço que você dobre muito sua atenção com isso aqui. Jesus era filho de um carpinteiro que se a gente analisar o texto, José já era conhecido pela sua profissão. Então o carpinteiro, ele desce para construir casa. Carpinteiro não só desce para mexer com madeira. Não, Jesus era carpinteiro porque Jesus estava preparando ele com a madeira. Não. Jesus construía também casa. Jesus construía alicerce. Jesus colocava... Quem trabalha aqui com construção civil sabe o que eu estou falando. Jesus, se nós analisarmos a palavra tecton no grego que a gente está lendo, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, nós podemos traduzir para arquiteto. Ou seja, um cara que arquiteta toda a construção de uma casa. Ô pai. Esse é o próprio Jesus. Então vamos lá. Jesus tem uma casa, certo? Lá em cima. Aí quando Paulo vai escrever para Filipenses, que é o meu texto preferido da Bíblia, por sinal, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então peraí, se ele está aniquilando a si mesmo, ele está deixando a sua casa para descer e construir casa. Olha para cá. Um discípulo pergunta para ele e fala assim: mestre, posso ir contigo? Ele fala: as raposas têm covil, os passarinhos têm ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Você tem noção de quanto ninho existe, de tantos pássaros que tem por aí? E ele está falando: olha só, raposa tem casa, pássaro tem casa, mas eu não tenho casa. Vai querer me seguir mesmo? Meu Deus do céu, maravilhoso. Então conjectura comigo. Então Jesus está abrindo mão da sua casa para ficar sem casa, para que você possa ter a oportunidade de ter uma casa. Oh, glória a Jesus. Vou repetir mais uma vez. Jesus está abrindo mão do seu conforto para ficar sem conforto. Ó, pai, você nasceu, minha filha nasceu na clínica aqui do lado aqui, particular aqui, coisa maravilhosa, o melhor tratado do mundo. E Jesus nasce aonde? Num estábulo para dar comida para cavalo. Então ele está abrindo mão do seu conforto para que você possa ter conforto. Ele está abrindo mão da sua própria casa para que você tenha sua casa. E é por isso que ele escreve em João capítulo 14: não turbeis o vosso coração, crede no Senhor, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou e vou vos preparar um lugar. Então ele desce, fica sem casa, nos constrói uma casa e volta para construir uma casa eterna. Esse é Jesus. E normalmente, quando tinha casamento em Israel, as sogras ficam espertas. Quando tinha casamento em Israel, o noivo vinha para o pai da noiva e combinava um dote. E era o pai que decidia o preço do dote. Por que, Gabriel? Porque a menina estava à venda? Negativo. Porque o camarada está tirando uma joia rara de dentro de casa. Então é normal, nenhum pai quer perder uma filha. É na tradição judaica, tá, gente? Vai cobrar dote pro sogro não, pelo amor. Então, qual era a prova? Qual era a prova de que o camarada era um camarada seguro? Então o que ele tinha que fazer? Combinava o valor do dote, ele saía durante 1 ano para arrumar a casa, porque quem quer casar tem que ter casa, levantar o dinheiro do dote, e só depois que ele tivesse casa, só depois que ele tivesse levantado o dinheiro do dote, não me olha que eu não sou judeu,
E só depois que ele tivesse levantado diante do dote, ele poderia voltar e dizer: tenho casa, trabalhei, agora posso tirar sua esposa. Aí você imagina agora, Jesus, pastora, Jesus olha para Deus e fala assim: Senhor, eu vou descer, eu vou pagar o dote, eu vou construir uma casa, eu vou morrer por eles. Oh, glória a Jesus. O dote de Jesus não era dinheiro, o dote de Jesus foi a preço de sangue. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Não durou 1 ano, durou 3 anos, até que você possa ter o direito. Oh, Deus. Então ele desce como um noivo no judaísmo. Ele desce para arrumar a casa, pagar o dote. Depois que ele paga o dote, ele sobe para construir a casa. E o dia que ele voltar, se prepara, porque vai ser para levar a noiva para casa. Oh, Deus do céu. Aleluia. O carpinteiro olhou para nós, casa toda destruída, igual lá no Gênesis, sem forma, sem aparência, sem formosura. Mas ele olhou para nós e disse: eu vou colocar base nessa casa, eu vou colocar alicerce nessa casa, eu vou cuidar da saúde dessa casa, eu vou limpar essa casa, eu vou preparar essa casa para quando eu voltar eu ter uma casa santa, pura e agradável, para que onde eu estiver vós também estareis. Esse é Jesus o carpinteiro. Oh, glória a Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus, a gente vai orar. Jesus constrói a casa. Jesus constrói uma casa. E quando ele paga o dote, ele fica 3 dias sumido. E lá vai Maria Madalena. Cemitério é lugar de gente morta, sim ou não? E o que Maria Madalena está fazendo no cemitério? Oh, glória. Eu não sei como é que você entrou aqui com a sua casa. E quando eu falo com a sua casa, eu não estou falando da estrutura, não. Eu estou falando de você. Eu estou falando da sua casa aqui, ó. Como é que você entrou aqui com a sua casa? Sexta-feira a gente falou no DNA que para se ver a glória de Deus, a gente via no templo. E tudo que acontecia lá, ficava lá. Aí Jesus vai dizer que agora o templo somos nós. A casa agora somos nós. E a pergunta de Jesus para mim e para você hoje é: como está a sua casa? Os irmãos já conhecem minha forma de pregar. Eu não estou aqui para mandar fogo para a igreja, não. Eu estou aqui para que você entenda quem é Jesus. Talvez a sua casa entrou aqui toda desacreditada. Talvez a sua casa está a semana toda sem dormir, preocupado. Talvez a sua casa está toda angustiada com amanhã. Talvez a sua casa está numa ansiedade terrível, dizendo: Senhor, como é que vai ser agora? Talvez a sua casa está desacreditada disso aqui. Não tem mais apetite pela casa. Não tem mais vontade por essa casa. Só que Jesus me trouxe aqui para te dizer: Ele desceu para construir uma casa. E quando Maria Madalena foi até o sepulcro estava vazio. Ele não está mais ali, ele ressuscitou. Eu não sei como é que você entrou aqui, com a casa toda desacreditada, toda fria. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: deixa Ele construir casa dentro da sua alma de novo. Oh, aleluia, Jesus. Eu não sei há quanto tempo você não chora, eu não sei há quanto tempo você não ora, eu não sei há quanto tempo você não jejua, eu não sei há quanto tempo você não se consagra, eu não sei há quanto tempo você não sabe o que é se derramar em espírito na presença dEle, mas